Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Bom, queridos irmãos, nós gostaríamos de, nesta tarde, darmos continuidade à mensagem que nós iniciamos no domingo passado, intitulada Cristo Descrito por João. Nós já vimos no domingo anterior sobre os 12 primeiros capítulos, como João descreve Jesus. E hoje nós estaremos dando continuidade do capítulo 13 até o 21 e tentaremos concluir a mensagem em nome do Senhor Jesus. Nós vimos que no capítulo 1, João descreve Cristo como o Filho de Deus, o Verbo divino que se fez carne. No capítulo 2, João descreve Cristo como o Filho do Homem. No capítulo 3, João descreve Cristo como o Mestre divino. No capítulo 4, Cristo é descrito por João como o ganhador de almas. No capítulo 5, João o descreve como o grande médico, aquele médico cheio de compaixão e misericórdia pelos que sofrem com enfermidades. No capítulo 6, João o descreve como o pão da vida. No capítulo 7, Cristo é descrito por João como a água da vida, a água que satisfaz o coração sedento. No capítulo 8, nós lemos e vimos que João descreve a Cristo como o defensor do fraco. No capítulo 9, Jesus é descrito por João como a luz do mundo. No capítulo 10, Jesus é descrito como o bom pastor que cuida do seu rebanho. No capítulo 11, João o descreve como o príncipe da vida. No capítulo 12, João o descreve como Jesus, o Rei. E hoje, pela graça do Senhor, nós estaremos dando continuidade, meditando na forma como João descreve a Cristo no seu Evangelho. Nós podemos ver que no capítulo 13, Jesus assume o lugar de um servo, conforme descreve João, o evangelista. Neste capítulo 13, nós nos deparamos com uma cena maravilhosa. Uma cena onde Cristo demonstra a sua condescendência ao lavar os pés dos discípulos, conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5, que nos diz o seguinte: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Glória a Deus. Amados, nesta cena dramática, podemos dizer assim, Jesus nos dá uma lição de humildade e, ao mesmo tempo, nos mostra a sua auto-humilhação ao lavar os pés dos discípulos e, em seguida, ainda enxuga com a toalha que lhe cingia. Tira a toalha e enxuga os pés dos discípulos. E nós vemos nos versículos seguintes que Jesus exorta os discípulos a seguir o seu exemplo. Nós vimos ainda no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 ao 15, o que Jesus diz aos discípulos, o seguinte: entendeis o que eu vos tenho feito? E a pergunta de Cristo aos discípulos. O versículo 13 diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E no versículo 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí, queridos, a lição para mim, para você, que somos discípulos de Cristo, ou que estamos nesta busca, nesta luta, renunciando a cada dia à carne,
renunciando a cada dia o pecado, o mal. E aí sim, quando renunciarmos por completo o nosso ego, o nosso eu, nós teremos a humildade de nos agacharmos e, se for possível, necessário, digo melhor, se for necessário, nos despirmos e com as nossas vestes, com aquilo que nos cinge, enxugar os pés dos nossos irmãos, lavar e enxugar os pés dos nossos irmãos. Que lição tremenda, que lição maravilhosa. No capítulo 14, Jesus é descrito por João como o Consolador. Agora veja só, mesmo sua crucificação estando tão próxima, ele sabia que iria ser crucificado. Aquela era a última ceia com os discípulos, conforme descreveu o capítulo anterior, o capítulo 13. E ele sabia que iria ser crucificado, estava próximo da sua crucificação. Porém, Jesus esqueceu-se de si mesmo por completo e consolou a seus conturbados discípulos. Conforme lemos em João 14, versículos 17, 18 e 27, onde Cristo nos diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Veja só as expressões de Cristo. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí ele diz, no versículo seguinte, o versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 27, ainda no capítulo 14, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados, uma pergunta: quem deixa órfão? Quem pode deixar órfão? A não ser aquele que é pai. Veja só aqui, o pai encarnado falando: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meus amados, que revelação escriturística maravilhosa. Somente Jesus, o Deus encarnado, mesmo tendo morrido numa cruz, pôde ressuscitar ao terceiro dia e agora, em espírito, habita em nós, em mim e em você, servos do Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo prometeu em João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Oh, que maravilha! Oh, que revelação maravilhosa para os pequeninos do Senhor. Amados irmãos, demos glória ao nome que é sobre todo nome, porque ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou desamparados, não, ele não nos abandonou, ele prometeu: voltarei para vós. Ele disse: eu estarei em vós. Que coisa maravilhosa. E agora, de fato, ele habita em nós, pois somos santuários de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e ainda no capítulo 6, versículo 19. Veja, preste bem atenção, que em João, capítulo 14, versículo 27, ele ainda nos deixou a sua paz. Sim, a paz verdadeira que excede todo o entendimento e guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, conforme escreveu Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7. O Consolador, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: estarei em vós, voltarei para vós, habitarei em vocês. Glória, 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 aquele que vive para sempre. No capítulo 15, meu amado, Jesus é descrito por João como a videira verdadeira. Ele mesmo disse em João 15, versículo 1, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Nesta parábola, meus queridos, Jesus se descreve como a videira verdadeira,
E aqueles que se tornam seus discípulos são como as varas. Somente, meu amado, se permanecermos ligados nele, em Jesus, não é ligado numa denominação, não. Não é ligado numa instituição religiosa também, não. Somente se permanecermos ligados nele, em Jesus Cristo, é que podemos frutificar. Visto que em João capítulo 15, versículo 4, ele mesmo nos adverte que a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira. É na videira. Não é na denominação, é na videira. Infelizmente muitos estão na denominação, mas não estão na videira. Se não permanecermos em Jesus Cristo, não poderemos dar fruto de forma nenhuma. A verdade é que sem Jesus nada podemos fazer, visto que ele mesmo disse ainda no mesmo capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, meu amado, esteja arraigado, firme em Jesus Cristo, a pedra fundamental, a videira verdadeira. Somente nele nós podemos dar frutos para a glória e louvor do seu santo nome. Vemos que no capítulo 16, Jesus é descrito como o doador do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículos 7 e 13, nós lemos o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Ainda no capítulo 16 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amados, antes de Jesus partir, lembram que em João capítulo 14, versículo 18, ele havia nos prometido que não nos deixaria órfão e que voltaria para nós? Lemos agora há pouco. Lembra ainda que em Mateus capítulo 28, se eu não me engano, versículo 20, Jesus também nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Lembra disso? Pois bem, queridos, eu e você não ficamos órfãos, não ficamos desamparados, abandonados, não. Ele prometeu que estaria em nós, conforme lemos em João 14, 17. Morando em mim, morando em você, para nos guiar em toda a verdade e nos guardar de todo o engano, de toda mentira, de toda heresia, de toda falsidade, de todo falso evangelho. Quem acha que o principal objetivo do Espírito Santo é fazer o crente sapatear, rodar, dançar, sei lá, andar de quatro pés, pular, gritar, fazer meninice, seja lá o que, está completamente enganado. O objetivo primordial do Espírito de Cristo, meu amado, é guiar o crente em toda a verdade, a fim de que não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, pelos falsos pastores, pelos falsos ungidos, pelos falsos profetas. É este o papel peculiar do Espírito Santo, nos ensinar e nos guiar em toda a verdade, meu amado. E lhe digo mais: falar línguas não é sinal de salvação, não. Profetizar também não é sinal de salvação. Curar também não é sinal de salvação. Não é sinal de que a pessoa seja, vamos dizer, um verdadeiro profeta. Não. Haverá um dia em que muitos dirão face a face diante do Senhor: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos em teu nome. O Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Portanto, o propósito peculiar do Espírito Santo, o objetivo principal, primordial do Espírito Santo é nos ensinar toda a verdade, nos fazer andar em toda a verdade.
Meu amado, muito cuidado, porque este, não esqueça, é o papel principal do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que o Espírito Santo não nos batiza, não estou dizendo aqui que falar língua não é do Espírito. Não estou dizendo isso, não ponha palavras na minha boca. Eu creio em profecias, eu creio em visões, eu creio nos dons do Espírito Santo, descritos nas cartas de Paulo, eu creio, porque é do Espírito Santo. Porém, somos advertidos dos falsos pregadores, das falsas mensagens, do falso evangelho. E somente o Espírito Santo pode abrir a nossa mente para entendermos o que é verdadeiro e o que é falso, porque Ele é que nos guia em toda a verdade. No capítulo 17, meu amado, quando João descreve Cristo, nós vemos que Jesus manifesta o nome do Pai aos discípulos e ainda intercede por eles. Lemos o seguinte no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6, 11, 12 e 26. Veja só como Jesus manifesta qual é o nome do Pai. Ele diz, João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E no versículo 26, ainda no capítulo 17, Jesus diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Nós vemos aqui, meu amado, Jesus manifestando aos seus discípulos qual é o nome do Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diante de todos estes versículos, meu querido, não há como o verdadeiro crente em Jesus negar que Ele mesmo, Jesus, é o nome que o Filho herdou do Pai. E através dele, Jesus, o nome de Deus foi revelado. É por isso que em Hebreus, capítulo 1, versículo 4, ainda está escrito, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja só, herdou mais excelente nome do que eles. As Escrituras nos afirmam categoricamente que o nome de Jesus era o nome de Deus, o qual ele mesmo, através do profeta Malaquias, disse que seria grande e tremendo entre as nações. Veja só o que Deus, o Senhor, o Eterno, já havia dito antes dele manifestar-se em carne. Malaquias capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir o versículo. Coisa grande, maravilhosa, tremenda, dá arrepios. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre os gentios o meu nome. E em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda no capítulo 1 de Malaquias, lá no versículo 14 ele diz, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será temível entre os gentios. Mas que nome seria esse que o Senhor iria manifestar entre os gentios? Para mim, para você, amados irmãos, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, não existe nome mais tremendo do que o nome de Jesus, não. Jesus é o nome mais excelente que já existiu, jamais haverá outro igual. Jesus é o nome onde toma sobre si todos os significados dos nomes compostos do Deus do Velho Testamento. Jesus, meu amado,
É um nome que está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, conforme escreveu Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo 21. Jesus é o nome pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Jesus é o nome, meu querido, perante o qual se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, conforme escreveu Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 10. Jesus é o nome que todo aquele que faz parte da família de Deus deve tomá-lo sobre si, pois está escrito em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15 o seguinte: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que nome você tem tomado para si, meu querido, hein? Enquanto há muitos rejeitando, inclusive nos templos, nos púlpitos, nos altares, rejeitando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, eu sou da família Cambuça. Logo, o meu nome é Natanael Cambuça. Por quê? Porque eu tomo sobre si o nome da minha família, Cambuça. Quem é Oliveira, toma o nome da família Oliveira sobre si. Portanto, está claro, pelas Escrituras, que Jesus nos revelou qual é o nome do Pai. Está claro, meu amado, pelas Escrituras. No capítulo 18, João descrevendo Cristo, nós vimos que aqui ele, Jesus, aparece como o sofredor modelo. Submissamente, como um cordeiro manso, Jesus entrega-se aos seus algozes, conforme lemos em João capítulo 18, dos versículos 4 ao 8, que nos diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Amados, concernente a esta passagem, o Messias sofredor, o homem sofredor, aquele que é o sofredor modelo, o profeta Isaías já havia vaticinado a respeito da sua submissão ao sofrimento por mim e por você. Nós lemos no profeta Isaías capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Dileto ouvinte, amados irmãos, Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento no meu e no teu lugar. E aqui cabe-nos uma interrogação, uma pergunta para a nossa reflexão, para o nosso autoexame. Estamos seguindo o modelo de Jesus diante dos sofrimentos, diante dos ataques, das discriminações, diante das lutas, das tribulações? Ou estamos abrindo a nossa boca para nos justificarmos a nós mesmos, para espraguejarmos, para zombarmos? Meditemos nisso. Devemos seguir, queridos, o exemplo do sofredor modelo, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19, nós vimos que João descreve Jesus como o Salvador crucificado. Ali onde ele foi zombado, escarnecido: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Enfim, nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 18, o seguinte: então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Mas tomaram a Jesus e o levaram.
E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Veja só, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus era rei, Senhor, mestre, era o Deus conosco, o Deus encarnado, e no entanto foi crucificado para nos salvar. Deu-se a si mesmo. Por isso João o descreve no seu capítulo 19 como o Salvador crucificado. No capítulo 20, queridos, João descreve a Cristo como o conquistador da morte. Ele foi crucificado no capítulo 19. Mas no capítulo 20, João descreve como aquele que conquistou a morte, que venceu a morte, que derrotou a morte. O Novo Testamento, queridos, nos revela que por 4 vezes Jesus encontrou e derrotou aquela que é o terror de todos os homens, a morte. Primeiro, ao lado da cama de uma menina, conforme lemos no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 24 e 25, que nos diz o seguinte: disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Veja só, Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme. Meu amado, a morte para Cristo é como um sono. Alguém te chama e você logo se levanta do seu sono. Pois bem, assim é a morte para Cristo. Ele diz, ei, levanta-te, e o morto se levanta. A morte devolve a vida, porque ouviu a voz da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Segundo, no enterro do filho de uma viúva, na cidade de Naim, como está escrito em Lucas, no capítulo 7, versículo 12 ao 15, conforme lemos. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E o versículo 15 diz, e entregou à sua mãe. Terceiro, na tumba de Lázaro, como lemos em João capítulo 11, versículos 43 e 44, que nos diz, e tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o ou desatai-o e deixai-o ir. E finalmente aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, onde estamos discorrendo, dos versículos 11 ao 17, ele entrou na própria fortaleza do apavorante destruidor, vamos dizer assim, a morte, e transformou-se no conquistador dela, no conquistador da morte. Leiamos o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo 17, que nos diz o seguinte: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Vemos o mesmo João que escreveu o Apocalipse, claro, lá no capítulo 1, versículos 17 e 18, que ele descreve assim de uma forma tremenda e maravilhosa, conforme ele mesmo disse no capítulo 1 de Apocalipse, versículos 17 e 18, descrevendo como o Senhor falou com ele ali na ilha de Patmos. Eu sou o primeiro e o último. Veja só, ele não diz o segundo, ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, João, e tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Não alegra a tua alma com esta notícia, com esta boa nova? Anteriormente, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus mesmo havia afirmado: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Poderíamos discorrer mais, mas o tempo já se finda. No capítulo 21, João descreve Cristo como o restaurador do arrependimento. Sim, caro ouvinte, é Ele, Jesus, que traz o arrependimento em nossas vidas. Lemos que Pedro, tendo-lhe negado por 3 vezes, Ele o perdoa e o comissiona como pastor de seu rebanho e o manda alimentar seus cordeirinhos e suas ovelhas, conforme lemos em João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Versículo 16, ele diz: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, Jesus outra vez diz, pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amados ouvintes, creio que esta tenha sido a pergunta mais contundente, mais importante que Pedro teve que responder durante toda a sua vida. A pergunta que Jesus dirigiu a Pedro por 3 vezes também não é a grande pergunta que ele nos faz nessa tarde. Natanael, tu me amas? Será que realmente amamos ao Senhor? Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Lemos em João ainda no capítulo 14, versículo 21, que ele deixa bem claro quem é o que ele ama. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A pergunta que nosso Senhor fez a Pedro nos leva a refletir, meu amado. Me vem agora a lembrança, 1 João, capítulo 2, versículo 15, se não me falha a memória, onde João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E aí ele continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que de fato amamos ao Senhor? Amamos a Cristo?
Neste texto, meu querido, o Espírito Santo nos adverte a não amarmos o mundo, ou seja, o sistema organizado e dirigido por Satanás e por seus discípulos, o qual tem como objetivo fazer com que o homem rejeite a Deus e se oponha à sua santa vontade, pois todo crente tem consciência de que todo o mundo jaz no maligno. É impossível alguém dizer que ama a Deus sendo amigo desse sistema mundano, pois está escrito em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como temos amado a Cristo, meu amado. Leamos ainda em João, 1 João, no capítulo 2, versículos 9 ao 11, onde ele nos diz que quem odeia a seu irmão está em trevas, não anda na luz. Veja o que diz. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João ainda nos diz, ainda na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Que Deus te abençoe, que Cristo manifeste a sua graça maravilhosa e que possamos meditar não somente no Evangelho de João, mas que possamos meditar na sua Escritura, examinar a Escritura, porque nela, meu amado, nós temos a vida eterna e é ela a Escritura que testifica de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Porque dele, por ele, para ele são
digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Makikinu